Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais um vídeo do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da esperança, né? Nesse momento que a gente está passando por dificuldades, por medo, toda a humanidade, né? Essa situação que nós estamos vivendo em humanidade. E a gente percebe a importância que a esperança tem na nossa vida e como que ela modifica, né, o nosso dia, a nossa convivência e tudo mais. A gente percebe como ela é extremamente importante para aliviar o nosso coração e para nos dar coragem, né, para a gente seguir adiante. E pensando nessa questão da esperança, eu me lembrei de um trecho muito bonito, muito significativo do livro Boa Nova, né, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Tem um capítulo lá chamado Bom Ânimo, em que Jesus e Bartolomeu estão conversando e nesse capítulo Humberto de Campos nos diz que Bartolomeu estava sempre triste, sempre chateado, né? E começou a conversar com Jesus, e Jesus mostrando a questão da esperança e da renovação para ele. E aí chega um momento que o Bartolomeu vira para Jesus e fala assim: Mestre, mas o evangelho, né, exige fortaleza constante daqueles que o seguem, né? A sua, é como se fosse assim, a sua mensagem, né, aquilo que você nos ensina, mestre, exige que a gente tenha fortaleza de 24 horas, né? E Jesus deu uma resposta muito importante, né? Muito pontual ali para Bartolomeu. Ele disse assim: Bartolomeu, a verdade não exige, mas ela transforma. São traços do discípulo a alegria, a coragem e a esperança. Porque os discípulos sabem que não há mal que dure para sempre e tudo caminha para algo melhor, né? E esse trecho me tocou muito assim quando eu li, porque é uma coisa que a gente se questiona, né? E com essa resposta de Jesus, a gente entende essa questão da nossa fé, né? Se nós acreditamos naquilo que nós professamos, naquilo que nós estudamos, né, de doutrinário, no cristianismo, a gente começa a entender como que a esperança ela é presente o tempo todo no coração daquele que tem fé, né? Porque a gente sabe que aquilo que a gente passa não chega até nós pelo acaso, né? Algum motivo sempre tem, mesmo que a gente não tenha conhecimento dos reais motivos na hora que a gente está passando pela dor. Mas o que nós sabemos é que nós sempre saímos fortalecidos dessa dor, né? Nós sempre saímos modificados, nós saímos melhorados dessas situações. Há aqueles corações endurecidos que ainda vão permanecer mais tempo ainda, né? Estagiando nessas situações de sofrimento, mas tem aquela boa parte que vai sair tocada e melhorada, né? Boa parte da humanidade. E sobre isso, tem um texto muito interessante que ele está no livro Esperança, está no livro Registros Imortais, tá? São autores diversos e o trechinho que eu vou ler para vocês está num texto chamado Esperança, Paciência e Oração, que foi uma psicografia do Chico Xavier e o espírito se chama Osias. E lá nos diz o seguinte: esperança contente, paciência incansável, coração persistente, remédio ao alcance de todas as consciências, medicamentos fornecidos gratuitamente pela farmacopeia celestial, recursos que a medicina da eternidade espalha a mãos cheias em benefício de todos. E aí a gente para e começa a pensar nesses itens aí focais específicos, né, que foram falados pra gente. Esperança contente, porque a esperança ela traz essa alegria, né? Ela traz essa expectativa boa, que ó, não tá difícil agora, mas o melhor está por vir. E a gente sabe que está mesmo, né? A gente sabe que a gente passa por um período turbulento, mas que depois a situação vai melhorar, que nós sairemos modificados. Paciência incansável. E aí a gente tem que olhar para dentro da gente e falar: até que ponto eu estou conseguindo manter essa paciência incansável, né? Que eu acho que é um ponto aí difícil, é um ponto nevrálgico que muitos de nós carregamos, né?
como a gente escorrega nessa questão da paciência, né? Principalmente nesses momentos que a gente necessita tanto dela, porque o nosso sofrimento, a nossa dificuldade é também o sofrimento e a dificuldade daqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós vamos pegar essas pessoas em desequilíbrio, às vezes até atacando a gente, de alguma forma machucando aqueles que estão ao nosso redor. E o Evangelho ele nos convida justamente para isso, para que a gente saiba exercitar a paciência com aqueles que mais necessitam, né? Então, relembrando, esperança contente, paciência incansável e coração persistente. Quanto o nosso coração é persistente naquilo que nós professamos, né? Quanto nosso coração é persistente nos nossos objetivos, nos nossos ideais, naquilo que a gente quer alcançar, né? Reflexão muito oportuna e que eu acredito que a maioria de nós escorrega em todos esses itens aí, né? A gente pensa no nosso dia a dia, assim, e aí eu me pergunto, eu consigo manter sempre essa minha esperança contente, né? Quantas vezes a gente não fica meio que chateado? Mas a gente tem que lembrar que quem está no leme de tudo do nosso planeta é Jesus. Ou seja, não é o acaso que está conduzindo tudo isso. Vai ter um momento de melhora. Paciência incansável, porque nem todos têm ainda essa condição que a gente que está estudando, buscando essas questões doutrinárias, né, os ensinamentos de Jesus e trabalhando o nosso interior, temos condições, né, paciência incansável. Mesmo que a gente às vezes perca essa paciência, buscar trabalhar ela cada vez mais, mantê-la cada vez mais firme no nosso dia a dia. E coração persistente nos nossos ideais. E esse espírito Osias, ele segue dizendo o seguinte: entretanto, para esperar com alegria, para guardarmos o tesouro da paciência e para orarmos quando a tempestade se faz devastadora, é necessário que o nosso espírito esteja vigilante, usando o leme da própria vontade, a fim de que não venhamos a perder os nossos próprios valores ante as forças sombrias que nós mesmos desencadeamos sobre nós. Olha só, que chamado aí importante e interessante, né, que ele faz sobre a questão da nossa vigilância, né? Aí a gente lembra da questão do orar e vigiar, né? Oração que nos ajude a dar embasamento, a dar sustentação para passar as situações, os momentos. E vigilância constante. Para quê? Para que a gente não fique só na ação e reação, que a gente não fique só reagindo àquilo que chega até nós, mas com a nossa vigilância que a gente possa exercer o nosso poder de escolha sobre como nós queremos nos sentir, sobre como nós queremos atuar, sobre como nós queremos estar pelo momento que nós estamos passando, né? E aí, uma outra questão que chega na nossa cabeça, e eu acredito que na da maioria das pessoas, é a seguinte: quanto tempo mais, né? Quanto tempo dura um sofrimento desse porte, né? Essas situações difíceis que a gente está passando, né? Porque quando a gente pensa e acredita na imortalidade da alma, a gente tem um alívio grande no nosso coração, mas mesmo assim dói, né? A gente tem medo às vezes sobre a questão do nosso dia a dia, do que nós vamos enfrentar, quanto tempo isso vai durar, de que maneira isso tudo vai nos atingir, né? Todos nós temos algum grau desse medo, né? E aí tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso pra gente, né? Fala bem sobre isso. Então, no Livro dos Espíritos, questão 1004, é perguntado sobre essa questão aí da duração do sofrimento, né? Dos culpados, ele fala. Lembrando que culpado aqui tem uma questão mais adiante em que ele explica sobre assim, o que é um culpado, né? E ele fala assim, somos todos nós que nos desviamos em algum momento das leis de Deus, né? Das obras do Criador, da busca do bom e do divino. Todos nós, né, temos isso ainda, né? Aprendizes que somos, né? Espíritos imortais que estamos aprendendo, né? Que estamos caminhando e evoluindo. Então ele questiona quanto tempo que dura isso, né? Esse sofrimento. E a resposta dos espíritos foi a seguinte, e o espírito que assina essa resposta é São Luís. Ele diz assim, ó, no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Quer dizer, São Luís aqui nos deixa clara
a questão da importância da nossa busca íntima e pessoal pela nossa melhoria, né? Pela nossa reforma. Deixa claro que conforme nós vamos nos melhorando, essa questão do sofrimento vai se atenuando. Ou seja, depende muito de nós, né? Depende muito de como eu atuo, modificando as minhas atitudes e melhorando o meu comportamento perante a sociedade, perante mim mesma, né? E a gente muitas vezes fica cobrando essa melhoria do outro, né? Fica cobrando que o outro mude, que o outro melhore, que o outro haja de uma maneira mais coerente com aquilo que a gente acredita. Mas aí a gente tem que pensar que a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue se modificar. E esse chamado aí, essa resposta aí do São Luís no Livro dos Espíritos, vem falar justamente sobre isso. Muda o seu interior, né? Que a gente não fique quebrando a cabeça para tentar mudar os outros, mas que a gente busque se mudar com sinceridade, busque melhorar, que a gente possa servir de exemplo para tocar no coração daquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam decidir também se melhorar, né? Para que o mundo seja melhor, é necessário que as pessoas mudem, que as pessoas melhorem, né? Então depende do eu também, depende de como eu me trabalho, de como eu me melhoro. Mas por outro lado, nos dá uma grande esperança, porque a partir do momento que eu me melhoro, eu começo a atrair situações outras para minha vida, né? Porque a gente começa a pensar, nossa, se eu tiver que esperar o mundo inteiro melhorar para viver bem, eu tô lascada, né? Porque isso vai demorar. Mas não é só isso, sabe? Quando eu me melhoro, eu começo a entrar em sintonia com faixas vibratórias diferentes e começo a atrair para minha vida situações específicas de acordo com a faixa vibratória em que eu estou. Ou seja, começo a atrair coisas boas, coisas melhores para minha vida. E essa questão aí de se melhorar não é cobrar que cada um de nós vire santo do dia para a noite. Não é isso. O Evangelho segundo o Espiritismo é comentado sobre isso, né? Sobre o bom espírita, que na verdade é o bom cristão, né? E ele fala que o bom espírita, o bom cristão, é aquele que busca se melhorar a cada dia. Ou seja, não é aquele que atingiu perfeição, porque a gente ainda está distante disso, mas é aquele que todo dia busca de passo em passo e se lapidando, né? E corrigindo seus erros, e melhorando a sua questão moral, e melhorando seu sentimento. Ou seja, está ao alcance de todos nós. Depende muito da nossa vontade para que a gente consiga exercer, né? Para que a gente consiga colocar em prática isso, né? E para encerrar, eu queria ler para vocês um textinho curtinho aqui, maravilhoso, da Meimei, que é um poeminha pequenininho que se chama Espera e Confia, tá? O espírito é Meimei, psicografia do Chico Xavier também, tá no livro Sinais de Rumo. E lá Meimei nos diz o seguinte: eis a dupla singular, escora que nos descansa, servir sem desanimar e nunca perder a esperança. Se sofres, serve e confia, não te queixes, nem te irrites. Espera, a bênção de Deus é proteção sem limites. Que a gente possa se lembrar disso e que a gente possa se lembrar sempre dessa nossa fé, dessa nossa crença. Que a gente lembre sempre que nós não estamos, nossas vidas não são regidas pelo acaso, que nós não estamos abandonados, que é uma espiritualidade amiga, imensa, que trabalha para que a nossa vida melhore, para que tudo seja melhor, mas que depende também muito de nós sintonizarmos com essa espiritualidade amorosa, ou seja, que a gente melhore o nosso padrão vibratório, modificando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa atitude, nossa melhoria, como nos disse São Luís lá na questão do Livro dos Espíritos, questão 1004. Fica aí a nossa reflexão de hoje para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre como está a nossa esperança. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.